Eu sou a professora Cláudia Maria Fernandes Correia, bem-vindos à Universidade Aberta do Brasil. Vamos começar o nosso curso, que é a Introdução à Análise do Discurso, justamente com uma breve introdução sobre a análise do discurso. A concepção de linguagem e de sujeito antes da AD, análise do discurso, centrava-se simplesmente ou somente na linguagem ou somente no sujeito. A análise do discurso é justamente inserida nesse entremeio. A análise do discurso trabalha com as contradições que são criadas por essas duas disciplinas, a linguística e as ciências sociais. Na linguística, a exterioridade não é um objeto de estudo, por ser um objeto das ciências sociais. A linguística delimita o seu campo de estudo somente à frase. Já nas ciências sociais, a linguagem fica fora dos estudos por ser objeto justamente da linguística. A AD, análise do discurso, questiona essa relação excludente, transformando a noção de exterioridade e linguagem. A AD centra os seus estudos no discurso, procurando caminhos para a análise do discurso entre as disciplinas. A AD se constitui como um espaço de questões criadas por três disciplinas, a linguística, o marxismo e a psicanálise. Da linguística, nós temos a problemática da não transparência da linguagem. O objeto próprio da linguística é a língua e a língua tem sua origem, sua ordem própria. A AD procura mostrar que a relação linguagem, pensamento e mundo não é direta. Isso quer dizer que não se passa diretamente de um para o outro. Ela pressupõe o materialismo histórico, o real da história, de modo que o homem faz a sua própria história. Porém, essa história que ele faz não é transparente. A conjugação língua-história na produção dos sentidos trabalha a forma material e não abstrata, como na linguística, para produzir o sentido, e isso dá origem à linguística linguístico-histórica. A psicanálise. Ela desloca a noção de homem para a noção de sujeito, que é a reunião da estrutura e acontecimento. A forma material é vista como o acontecimento do significante, que é a língua, em um sujeito afetado pela história. O sujeito se constitui na relação com o simbólico na história. Para a AD, a análise do discurso, a língua tem sua ordem própria, mas é só relativamente autônoma, ou seja, há uma distinção da linguística, porque ela reintroduz a noção de sujeito e de situação na análise da linguagem. A história tem seu real afetado pelo simbólico. Os fatos precisam e reclamam sentido. O sujeito da linguagem é descentrado, porque ele é afetado pelo real da língua e também pelo real da história, não tendo controle sobre o modo como elas o afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e através da ideologia. Em resumo, as palavras simples que nós usamos no nosso cotidiano, elas já chegam até nós carregadas de sentidos que nos pré-existem, porém significam em nós e para nós. Entre as ciências que contribuíram para a criação da AD, nós temos o marxismo. O termo ideologia, dentro do marxismo e também fora dele em outras disciplinas, ganha diversas nuances. Dentro do marxismo, ela é entendida como uma ciência positiva do espírito e ela se opõe à metafísica, à teologia, à psicologia, pela exatidão e rigor científicos que se propunham como método. Foi com Napoleão que a ideologia passa a ser vista como perigosa para a ordem estabelecida. Esse termo passa a ter um significado pejorativo pela primeira vez na história, ao acusar os ideológicos franceses de serem abstratos, nebulosos, idealistas e perigosos para o poder vigente, por causa do seu desconhecimento dos problemas concretos. O conceito de ideologia, que é contemplado pela análise do discurso, pela AD, deriva do trabalho de Althusser sobre os aparelhos ideológicos do Estado. Este, porém, se apropria de tal conceito que foi instituído por Karl Marx. Para Marx, a ideologia tem um sentido negativo. A ideologia separa a produção das ideias das condições socio-históricas em que são produzidas. Os dados reais são os indivíduos reais. Sua ação e suas condições materiais de existência, aquelas que já encontraram à sua espera e aquelas que surgem com a própria ação, fazem parte do mundo ideológico.
A ligação existe e é feita entre a estrutura social, a política e a produção, dado que a produção de ideias, de concepções e da consciência está intimamente vinculada à atividade e ao comércio de ideias dos homens, do mesmo modo como daí derivaria uma linguagem da vida real. É no momento que o sistema de ideias e das normas e regras aparece como algo independente das condições materiais, uma vez que os produtores, que são os teóricos e os intelectuais, não estão diretamente vinculados à produção material das condições de existência, que nasce a ideologia. Esses produtores exprimem essa desvinculação por meio de suas ideias, gerando a separação entre trabalho intelectual e trabalho material, e possibilitam que as ideias pertencentes ao primeiro grupo, o grupo dominante, sejam a expressão dessa classe dominante. O resultado é que ideias dos dominantes, perpetradas pelos dominantes em relação aos dominados, determinam todo o âmbito de uma época histórica em toda a sua extensão, regulando a produção e distribuição de ideias e de seu tempo. A ideologia, portanto, é revestida de um estatuto de verdade por meio de um conjunto de normas de condutas, regras e valores prescritas aos membros da sociedade. Como e o que pensar, o que valorizar, o que sentir, maneiras de agir e como fazer são ditados pela ideologia. Para Marx, o conceito foi decisivo para a construção de sua teoria a respeito do sistema capitalista e para revelar a ideologia burguesa dominante. E para AD, a análise do discurso. Louis Althusser, em sua obra Aparelhos Ideológicos do Estado, afirma que a classe dominante gera mecanismos para perpetuar sua dominação. O Estado, por intermédio de seus aparelhos repressores, o governo, a administração, o exército, a polícia, os tribunais, as prisões, e aparelhos ideológicos, que são as instituições como a escola, a igreja, a família, o direito, a política, sindicatos, cultura e a própria informação, intervêm ou pela repressão ou pela ideologia, a fim de submeter a classe dominada às relações e condições de exploração. A explicação para os mecanismos da ideologia, segundo Althusser, repousa sobre três bases. A ideologia representa a relação imaginária de indivíduos com suas reais condições de existência. A ideologia tem uma existência porque existe sempre num aparelho e na sua prática ou práticas. A ideologia interpela indivíduos como sujeitos. E como essas disciplinas, a linguística, a psicanálise e o marxismo, contribuíram para a formação da análise do discurso? A linguística. O objeto do discurso relaciona-se com a linguagem, cujas fronteiras não coincidem com as da língua. Ou seja, as fronteiras entre língua e discurso não são evidentes, não determinam gramáticas específicas, nem possuem categorias linguísticas que se excluem. A ideologia e a linguística. Da ideologia é postulado que o sujeito é interpelado ideologicamente, de modo que sua prática discursiva mostra essa relação constitutiva com o imaginário que o afeta. Da linguística, assume-se que toda sequência discursiva, por ser da ordem do simbólico, é linguisticamente descritível. Da psicanálise e do materialismo histórico, temos o seguinte: a psicanálise se interessa por trabalhar esse sujeito desejante, inconsciente, descentrado, afetado pela ferida narcísica. Do materialismo histórico, interessa o sujeito assujeitado, materialmente constituído pela linguagem e interpelado pela ideologia. Quem é, então, o sujeito do discurso? O que vai representar a diferença desse sujeito, a sua marca discursiva, é o papel da intervenção da linguagem na perspectiva linguística e histórica que a análise do discurso lhe atribui. A cada prática de análise se põe em questão a natureza de certas noções teóricas e se redefinem limites, o que faz com que a análise do discurso tenha um estatuto diferenciado entre as demais disciplinas, mantendo com elas zonas de interface e tensão constante. O discurso. A teoria da comunicação é composta por emissor, receptor, código, referente e mensagem. Isso significa que há uma pessoa
que emite uma mensagem através de determinado código a um receptor. A análise do discurso toma o discurso como um acontecimento que vai além dessa linearidade da teoria da comunicação. A análise do discurso se pauta no processo de significação, que são as posições concomitantes assumidas pelo emissor, ora receptor. São posições estanques, não fixas. E justamente por isso, a análise do discurso pensa não em mensagem, mas em discurso. Isso significa que não se trata de transmissão de informação apenas, pois no funcionamento da linguagem, que se põe em relação sujeitos e sentidos, todos são afetados pela língua e pela história. Temos um complexo processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos, não meramente transmissão de informação. São os processos de identificação do sujeito, das argumentações, da subjetivação, da construção da realidade. Por outro lado, tampouco assentamos esse esquema na ideia de comunicação. A linguagem serve para comunicar e para não comunicar. As relações de linguagem são relações de sujeitos e de sentidos, e seus efeitos são múltiplos e variados. Em nossa próxima aula, estudaremos a análise do discurso pela linha francesa e as 3 épocas da análise do discurso: a época do estruturalismo, a época das formações discursivas e as heterogeneidades. Até lá, boa aula, bons estudos e até a próxima.